Então, queridos irmãos, graça e paz a todos, um bom dia. Estamos na semana de oração, de louvor. Iniciamos domingo, estamos na reta final, vamos terminar sábado na madrugada. E hoje vamos falar sobre a liderança de louvor. E conosco está a nossa querida jovem Jandra Januário. Primeira vez que ela participa conosco, ela faz parte da orquestra de Paraupebas. E espero que seja a primeira de muitas aqui no canal. Fique à vontade, Jandra, com você a palavra. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia a todos os irmãos e irmãs que estão aqui. Queria que só me desse um retorninho, se tá dando para me ouvir tranquilo, se tá bom. Sim. Então, estou muito grata por estar aqui, né? Quando a irmã Alexandra falou comigo, eu fiquei muito feliz e aí eu tinha um desafio, né? Não tinha tanto costume de participar desse culto pelo horário, mas o Senhor, e ontem eu tive um evento, então eu falei, Senhor, me acorde, tanto que dormi bem tarde, tive um evento aqui no trabalho, mas o Senhor me despertou sempre, né? Ele sempre faz melhor do que a gente imagina. Então, muita gratidão a Deus pela oportunidade. Peço que os irmãos orem no seu coração para que essa mensagem possa ser transmitida, né, de acordo com a sua vontade. Amém. Como a irmã falou, eu sou musicista, eu toco e também canto aqui na igreja. Faço parte da equipe de louvor, na liderança, mas também faço parte do instrumental, né, que quem cuida dos instrumentos também. E nós estamos aprendendo nessa semana de oração sobre a importância do louvor congregacional, né, do louvor em que a igreja participa, né. Nos temas anteriores se falou sobre a equipe, sobre as músicas, e hoje nós vamos falar especificamente sobre a liderança de louvor, ou seja, a pessoa que vai liderar, né, por mais que a equipe que está toda à frente, ela está liderando a igreja, né, ela está conduzindo a igreja. Além disso, também tem um líder que está liderando esta equipe. Então, como Deus gosta de tudo com ordem e decência, então no louvor não é diferente, né? Na equipe de louvor, na nossa igreja também não é diferente. O comecinho já vem falando sobre a importância do líder de louvor. E começa assim. Estamos na página 53, capítulo 5. Para que o canto congregacional seja conduzido de maneira adequada e alcance a excelência e a unidade na liturgia, é necessário que se estabeleça uma liderança musical. Nessa perspectiva, torna-se essencial, além da ação do grupo de louvor, a presença de um líder que esteja à frente da congregação. O louvor flui de forma mais fervorosa e organizada quando a igreja identifica um líder eficaz. E vai ser esse termo que vai conduzir muito. Um líder eficaz, né? Como líder é uma função, ela pode ser exercida de forma eficaz ou não, né? Assim como qualquer outra função. Então a gente vai ver um pouco também sobre o que é esse trabalho desse líder, né? O que ele deve fazer para que ele conduza o seu trabalho de forma eficaz, de forma realmente eficiente. O líder de louvor, ele planeja a parte musical do culto e dirige os cânticos congregacionais, levando as pessoas a expressarem a sua adoração a Deus por meio da música. Ele também é responsável por dirigir os cantores e instrumentistas do grupo de louvor, definindo o andamento e a dinâmica das músicas, as entradas, os cortes e as partes que deverão ser repetidas, e entre outras coisas. Também cabe ao líder conduzir a ministração de louvor, interagindo com a congregação, seja no anúncio dos hinos ou na transição de uma música para outra. Então, ele está tanto atuando no planejamento, né, nos bastidores dos cultos de sábado, das atuações da equipe de louvor, quanto também durante, né? As duas funções são muito importantes e uma depende da outra, né? Um bom funcionamento do momento de louvor será com o planejamento prévio desse líder juntamente com sua equipe. E o que ele vai estar fazendo ali? Um hino, né, uma música, uma obra musical no geral, ela sempre vai contar alguma história, né? Ela vai trazer alguma mensagem. E essa mensagem, ela vai ser além das palavras, né? E eu acho incrível isso, porque Deus é tão bom que as palavras já são algo maravilhoso, né? Os idiomas em si, mas
além das palavras, ele ainda tem a música. É como se isso desse um poder ainda mais diferente para as palavras. Então, quando a gente coloca as palavras dentro de um louvor, ele vai contar uma história. E qualquer hino, né, ele vai ter os seus pontos, ele vai ter as palavras que são o foco principal desse hino. Então, por exemplo, se eu pego um hino, a minha alma estava longe do caminho do céu. Então, esse começo está falando de um passado, ele vai vir contando de uma forma. E aí, quando chegar no coro, ele vai falar de como Jesus encontrou ele. Então, é uma história. E quem vai conduzir a igreja, que pode ser 50, 60, 70 ou até mesmo 10 pessoas, para que todas falem a mesma língua, para que todas, né, o máximo possível, compreendam a mensagem dessa letra pouco a pouco e assim possam louvar a Deus de coração. Vai ser essa equipe de louvor, vai ser esse líder de louvor. Então, essa é a verdadeira responsabilidade, né, de uma equipe de louvor, de um líder de louvor. Fazer com que a igreja seja conduzida pela mensagem, pela intenção da mensagem deste louvor, desses hinos. Durante uma ministração, existem vários momentos chaves que exigem a atuação do líder de louvor, tais como a transição de uma música para outra ou entre as partes específicas do hino. E nesses momentos, se não há um líder definido, o grupo de louvor fica sem saber onde seguir e a própria congregação se perde. Na verdade, quando eu comecei assim que eu saí da escolinha, né, eu sempre cantei. E quando eu saí da escolinha, eu já comecei a ajudar no louvor das crianças. Então, eu sempre perguntava para as crianças quem tinha que cantar. Aí eles falavam que era todo mundo. E eu falava que não, que todo mundo é muita gente. Quem tem que cantar, isso serve para vocês também, tá bom? Sempre que vocês pensarem que é a congregação que tem que cantar, a congregação é muita gente. Então, para o louvor realmente ser verdadeiro, ficar bonito, eu tenho que cantar. E cada um tem que pensar assim. E se cada um pensar, eu tenho que cantar, isso vai fazer com que o louvor seja completo, né? Em que todo mundo realmente esteja com o coração presente ali. E o líder de louvor vai fazer com que esse todo mundo, que é muita gente, se torne um só. Porque essa é a verdade, a gente precisa ser conduzido, né? Sempre nós temos que prestar... Eu estava até conversando com uma cliente um dia desse, que todo mundo presta conta para alguém. Eu sou professora de música também. E também faço parte da orquestra. Então eu preciso, assim como eu dou aula de violino, eu também preciso mandar o meu vídeo pro meu chefe de para a pessoa que é o responsável por mim na orquestra, né? É o meu líder na orquestra. Que na verdade eu tenho 2 líderes na orquestra. Então, por mais alta que seja a função, mesmo, né? No nosso mundo secular, essa pessoa sempre também está sob alguma liderança. E na igreja também não é diferente, porque isso vai fazer com que tenha uma ordem, né? Com que tenha uma decência no nosso trabalho, ordem e decência, com que seja organizado e harmonioso. Então, todo mundo quer louvar a Deus e esse líder de louvor vai conduzir essa equipe para que essa equipe conduza a igreja e harmonize as vozes e harmonize todos ali que estão presentes querendo louvar a Deus. Quando fala aqui que o papel da equipe de louvor é conduzir o andamento, conduzir a dinâmica, as entradas e cortes, é porque a música ela tem um momento que tem notas mais longas, ela vai ter um momento que vai ser mais lenta, ela vai ter um momento que a gente vai cantar mais suave, mais solene, que é, por exemplo, o momento da entrada da plataforma. Normalmente é um hino solene, em que nós estamos como? O objetivo é fazer com que a congregação esteja com o coração contrito diante de Deus para que essa mensagem realmente alcance o nosso coração. E quando a gente está cantando um hino que traz uma mensagem de poder, que traz uma mensagem de decisão diante de Deus, é um hino mais forte, que todos devem cantar com decisão, com força em suas vozes. Então, assim, nós poderemos conduzir e fazer com que essa mensagem tenha um impacto ainda maior na nossa vida. E é importante também aqui fala que a igreja consiga identificar esse líder, né?
Se essa liderança não for evidente, a impressão de falta de rumo vai se instalar na igreja e a congregação se sente mais confiante quando consegue identificar que está sendo liderado por alguém que transmite segurança. Eu, este ano, estou com alguns desafios relacionados à liderança, né, com alguns departamentos, com um departamento, na verdade. E, na verdade, a gente que sempre foi liderado, a gente tem uma certa dificuldade no começo, né? Porque a gente quer que, não, gente, não precisa considerar como líder, né? Tipo, todo mundo decide, tá muito bom, mas, na verdade, a gente precisa ser direcionado, né? Então, assim como eu gostei de ser direcionado, eu preciso agora ser uma direção, né? E na equipe de louvor é a mesma coisa. Se nós não tivermos uma direção, acaba que cada um vai cantar de uma forma, em um andamento, vai cantar um na frente, outro atrás, vai cantar uma em uma tonalidade, outra em outro, né? Criando, assim, alguns desafios. Então, agora nós vamos falar sobre a missão do líder de louvor. A missão do líder é conduzir a congregação à presença de Deus. Então, é fazer com que o coração de todos ali, ou da maioria, né? A gente sabe que cada um ali está suscetível à atuação do Espírito Santo, mas que Deus respeita também o desejo de cada um e a abertura de cada um. Mas que a missão é conduzir, de fato, essa congregação à presença de Deus. E para isso, né, exige algumas etapas, e uma delas, que é a mais importante, é conscientizar essa congregação da importância daquele momento, né? Da importância do louvor, da importância da congregação estar unida em louvor, né? Em um espírito de louvor. Quando a gente vai à igreja, nós vamos receber uma mensagem de Deus. E isso é muito importante. Só que às vezes a gente tem um espírito também muito de receber, né? Tem até um texto que, se eu não me engano, está em Provérbios, em Eclesiastes, mas que a gente pode ter o espírito de me dá, né? E muitas vezes não quer oferecer, e até para Deus isso. É claro que o que nós podemos oferecer para Deus nunca se equivale ao que Ele oferece para nós, mas é uma tentativa humana, né? E o louvor é um desses. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas o momento de louvor é o momento que você se levanta e oferece algo a Deus. Deus dá para você inúmeras bênçãos e, na verdade, Ele dá também a oportunidade de você receber uma mensagem, várias mensagens. A gente está ali na Escola Sabatina, a gente está recebendo a lição do dia, a gente está observando, absorvendo uma mensagem espiritual. Aí tem os minutos missionários, aí tem um momento de gratidão, que você também tem uma oportunidade de entregar algo ao Senhor, né, que no caso vem da oferta financeira. Aí tem um momento de gratidão que você escuta também. Tem o culto divino. E os hinos congregacionais é aquele momento que você tem a oportunidade de oferecer algo ao Senhor, de estar com o coração ali com o Senhor. Então, é muito importante. E quando a gente, o líder de louvor, fala para a igreja sobre essa importância, ele vai estar conscientizando e fazendo com que seja mais provável, né, que aquela equipe, que aquela igreja louve verdadeiramente e seja conduzida à presença de Deus. A presença de Deus, ela, na verdade, Deus deseja que nós estejamos nela o tempo todo na nossa vida, né? Mas é maravilhoso quando em alguns momentos também a gente consegue, assim, sentir verdadeiramente, nossa, Deus está aqui nesse momento. Deus está falando comigo agora. Nossa, eu estou tendo a oportunidade de glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, e eu estou sentindo que Ele está aqui, né? Eu estou percebendo. Então, quando nós estamos louvando, nós temos essa oportunidade, assim, mais palpável, né? Mais perceptível ainda. É o papel do líder criar na igreja a consciência de que não estamos cantando apenas para passar o tempo, ou porque a música é algo bom de se ouvir, ou até mesmo bom de se cantar, né? Mas porque o louvor é um meio transcendental, ou seja, um meio profundo, um meio que envolve tudo, né? Envolve o nosso sentimento, o nosso corpo, o nosso espiritual, de comunicação com Deus e da comunhão entre os irmãos. O líder deve não apenas falar a respeito, mas, acima de tudo, ter uma conduta que confirme isso perante a congregação. Quando percebem que alguém fala de algo, creio,
pessoas se sentem estimuladas a segui-lo. Então, olha só, se eu estou cantando, a minha alma estava longe do caminho de Deus, né? Eu era pobre, perdido, pecador. E quando chega no coro eu falo, perdido sem eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim, né? E fala que Jesus estendeu a mão para mim, eu estou falando a verdade que eu já vivi na minha vida, não sei vocês, mas eu já me encontrei no meu momento em que eu me via como pecadora, em que eu olhei para dentro de mim e vi que não tinha nada de bom, mas houve um momento em que Jesus me encontrou e ele trouxe algo diferente para minha vida. E se eu canto isso com a verdade da minha vida, é um louvor diferente, porque eu não estou só cantando um hino que alguém escreveu. Eu estou cantando um hino que alguém escreveu, mas que tem tudo a ver com a minha vida, que é uma verdade para mim. Então, enquanto estou liderando o louvor, eu preciso trazer essa verdade para mim também, para que essa verdade seja da equipe e seja verdade para a congregação. E muitas vezes algumas pessoas não têm tanta facilidade de ver isso, né? E se você vê isso, o líder de louvor vem e fala, olha, quantas bênçãos Deus trouxe para a nossa vida, veja onde nós estávamos, né? E onde Deus nos teve a oportunidade de nos colocar, o quanto Ele vem nos ajudando. Isso é conscientizar a congregação para que nós estejamos cada vez mais perto da presença de Deus e possamos vê-la e senti-la também, a presença de Deus. Então, o líder de louvor deve estimular a igreja a participar ativamente. Não é um momento em que as pessoas que estão lá na frente, ou a pessoa, né, na minha igreja acontece bastante, de às vezes ser só uma pessoa, não é um hino especial. Então, o objetivo não é que a voz, assim, do líder de louvor seja linda da equipe. O objetivo é que a igreja cante. E existem momentos em que você vê que a igreja está tão envolvida, né? Estão assim, tão se permitindo ser guiados pelo Espírito Santo, em que a equipe de louvor pode deixar com que a voz da congregação se sobressaia, né? O objetivo principal do líder é providenciar a melhor oportunidade possível para que a igreja louve, para que tudo assim possa realmente ser conduzido da melhor forma. Tudo na nossa vida é uma questão de ambiente, né? Se nós estamos em uma sala de aula em que o ambiente é difícil, né? Em que está todo mundo disperso, em que ninguém está prestando atenção, você pode até conseguir tirar um bom proveito da aula, mas vai ser sempre menor. Se você está na igreja mesmo para ouvir a pregação e o ambiente está difícil, não tem reverência, e até mesmo o pastor ou o pregador está falando assim de qualquer jeito, ele não se preparou, isso também vai fazer diferença. Então, o papel do líder de louvor é criar um ambiente para que os corações estejam dispostos a louvar a Deus, estejam tementes ali diante de Deus. As atribuições agora do líder de louvor, ou seja, as responsabilidades desse líder de louvor. O líder de louvor é o responsável pela seleção ou pela avaliação da lista de hinos congregacionais selecionados para o culto. Então, ele vai fazer essa seleção anteriormente, né? Lembrando sempre da ordem desses hinos para que a gente possa ter a congregação o melhor desempenho, né? Assim, musical e espiritual. A responsabilidade também é fazer com que esses hinos se conversem entre si, que eles tenham algum sentido. Não é só colocar os hinos que todo mundo gosta e que todo mundo vai cantar, mas que esses hinos tenham um contexto entre si, que podem ter a ver também com o tema que vai ser proposto, né? Por exemplo, no culto divino ou na escola sabatina, para que tudo esteja em ordem e seja conduzido, e que a música seja também uma ferramenta para direcionar a mensagem de todo dia, né? Todo dia daquela programação. Nós precisamos, em tudo que nós vamos fazer, nos colocar diante de Deus e esse líder também. Mesmo que ele tenha uma equipe, que todos vão estar tendo a oportunidade, né, de escolher os hinos, o ideal é que esses hinos sejam escolhidos e que esse líder aprove, que esse líder veja antes também, aprove cada um desses hinos. A finalidade de cada parte do culto deve estar de acordo com o propósito mais amplo, estabelecido previamente pelos dirigentes da igreja.
Então, ao elaborar ou revisar a liturgia musical, o líder de louvor deve ter em mente esse propósito e, a partir daí, planejar as sequências dos hinos, os conteúdos das ministrações. Então, cada parte do culto tem um objetivo, né? A escola sabatina, o objetivo é que uma escola é que a gente aprenda, mas a gente também tem a oportunidade de interagir maior, né? Fazer com que a gente tenha uma consciência maior da nossa responsabilidade, como membros da igreja, como missionários lá fora também. O culto divino traz uma mensagem direta do coração de Deus, em que uma pessoa apenas vai estar lá na frente, sendo conduzida por Deus. Então, assim como cada momento tem um objetivo, os louvores têm que estar de acordo com esses objetivos, sendo um auxiliador, né? E não o contrário. Às vezes pode acontecer de, por exemplo, no momento da subida da plataforma, a gente escolher um hino muito agitado. Um corinho, por exemplo, digamos que a gente pode cantar Satisfação para a gente subir a plataforma. É um hino muito lindo, né? Um hino que agrada a Deus, que eleva o nosso pensamento, mas não é um hino de contrição a Deus. Então pode ser que o objetivo final do hino deixe a igreja agitada, né? E não uma igreja com o coração calmo diante do Senhor e com o coração reverente também para os momentos que irão seguir logo adiante. Se o líder faz esse planejamento, ele imprime ao programa musical a sua marca. Ou seja, é um trabalho direcionado por Deus. Mas Deus é tão bom que ele ele deixou em nós, né, a autenticidade, ele deixou em nós. Cada um tem a sua essência. Então, cada líder de louvor vai fazer com que aquilo tenha um pouquinho de você também, né? Então, quando a gente faz isso com antecedência, quando a gente se programa, a igreja vai receber esse programa de uma forma melhor, mais organizada, e também a igreja vai perceber também a forma como aquele líder trabalha. Para selecionar adequadamente o repertório, o líder deve conhecer as características musicais da congregação, do grupo de louvor e dos instrumentistas da igreja local. Então, a igreja sempre vai ter os hinos que a igreja vai cantar melhor, que os instrumentos vão conseguir trabalhar melhor, né? Se na minha igreja tem mais instrumentos iniciantes que começaram a aprender agora, eu não vou escolher hinos muito difíceis. Eu vou falar com a equipe de louvor antes, por sinal. A equipe de louvor não, perdão, com os instrumentistas antes. Mostrar os hinos. Se tem alunos, né, que ainda precisam ensaiar, eu vou mandar com antecedência para que eles possam se preparar. Então, é importante que sejam hinos também conhecidos, porque é importante nós aprendermos hinos novos, mas se a gente está muito preocupado em aprender o hino, a gente tem uma facilidade, a gente tem uma dificuldade maior de estar ali realmente mais presente naquele hino, né, pensando na letra. E às vezes os hinos de oração estão ali, um espírito de oração também. Às vezes a gente recebe as informações sobre o tema do culto e se encarga de elaborar a ordem dos cânticos. E às vezes determinado pelo oficial da igreja, ele já nos passa a ordem e ali a equipe de louvor precisa apenas organizar como será apresentado, né? Entretanto, não se pode esquecer que os hinos difíceis de hoje poderão ser facilmente interpretados depois. Então, se tem um hino que você encontrou que é um hino bonito, você pode levar para a igreja aprender. E talvez se aqui não tenha tantos líderes de louvor, você pode levar para o líder de louvor da sua igreja e sugerir que ele ensine para a igreja, né? E às vezes pode ser que essa igreja vai aprender em um culto, pode ser que ela vai aprender em vários cultos, mas a prática desse hino novo, né? Nós temos 600 hinos. Eu acredito que a maioria aqui, assim como eu, não conhece todos. E não tem a prática de todos, né? Nos 500 que a gente já tinha anteriormente, a gente já não conhecia todos. Então, às vezes eu pego o hinário e folheio e acho umas letras muito bonitas. Aí eu pego o instrumento e vou descobrir como que é aquele hino. Falo, nossa, é bonito, fica bonito para tal momento. E a gente vai e leva para a igreja aprender também. Então, essas músicas novas na liturgia, elas são importantes, mas também a gente deve fazer com sabedoria, né? Fazendo com que a igreja possa cada vez mais se vincular a esse conteúdo. O líder de louvor, ele motiva e dirige o grupo de louvor. Então, como toda liderança, é um trabalho que está subordinado não só apenas a definir, a liderar, assim, né, a trazer a liderança mesmo de comportamento para essa equipe, mas também
esse líder precisa motivar a sua equipe, né? Acho que todo mundo já teve a oportunidade de trabalhar em uma equipe motivada, ou não, né? Eu sou professora, então eu já tive a oportunidade de trabalhar em escolas, assim, maravilhosas, em que todo mundo quer a mesma coisa, em que, claro, né, que é uma equipe que tem pessoas mais dispostas, menos dispostas, mas todo mundo quer a mesma coisa. E também já tive a oportunidade de trabalhar em escolas que estava todo mundo por aqui com a liderança, que não tinha os recursos necessários, a liderança só botava mais para baixo. Então, quando nós temos a motivação, quando nós temos um direcionamento positivo, a gente tem um comportamento diferente. E na igreja não é diferente. E para isso a gente tem dois aspectos muito importantes, que é o aspecto técnico musical e o aspecto motivacional espiritual. Então, essa equipe vai estar preocupada com o aspecto técnico musical, sim, porque a gente também vai estar reproduzindo ali uma música, algo que existe, né, uma construção, assim como quem mexe, por exemplo, no slide, né, ele tem que ter um conhecimento técnico de como se executa aquilo, como que mexe no computador. Eu confesso que às vezes eu ajudo, né, quando necessário na igreja, mas eu não tenho não sou a rainha do data show, não. Eu sou bem ruinzinha nisso. Então, eu não tenho tanta bagagem técnica para fazer essa função. Então, é importante que as pessoas que estão na equipe de louvor, o líder se preocupe de trazer, né, uma bagagem técnica, uma bagagem que vai agregar, vai fazer com que os músicos ali se sintam mais confiantes para poder estarem mais nas mãos de Deus, né? Quando eu falo confiante, é porque se a gente está muito nervoso para fazer uma coisa, temos duas opções. Às vezes, né, a gente fica mais vulnerável no Espírito Santo. Então, às vezes pode ser que eu fique mais suscetível a ser usado pelo Espírito Santo quando eu estou nervosa, ou também pode acontecer de eu ficar tão preocupada que eu nem lembre que o Espírito Santo está ali para me ajudar. Então, se a gente faz a nossa parte de nos preparar, de se organizar antes, na hora, o Espírito Santo tem mais brecha, porque você não está... Tipo assim, é como se o nosso físico não fosse uma barreira para o Espírito Santo atuar, né? O físico que é o que? O medo, né? O nervosismo é o medo de dar errado, o medo de errar. Então, se você faz o seu melhor, você pode até ter o medo de errar, mas você vai falar, não, Deus vai me ajudar, eu fiz a minha parte aqui, e o resto vai ser com Ele para tornar esse louvor perfeito. O resto vai ser com Ele, porque é perfeito mesmo, é só através dele, né? Então, esse aspecto técnico está voltado para isso. O líder ele vai equalizar ali, não só tecnicamente, né, fazendo com que as vozes se encaixem, mas também que o espírito de cada um ali se encaixe. Uma equipe sempre vai ter pessoas de várias formas. Então, ele vai harmonizar essas pessoas também. E vai valorizar também o trabalho de cada um, né? Fazendo com que esse trabalho de equipe seja melhor. Depois fala-se também sobre o aspecto motivar espiritual, que cada um deve ser motivado ali de alguma forma, né? Não com bajulação, mas com palavras que venham do Espírito Santo, que venham da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos motiva, gente, porque se ela quisesse não nos motivar, ela não precisava falar nenhuma mentira, porque a gente é pecador, a gente erra muito. Mas mesmo trazendo essas verdades, a Bíblia sempre nos encoraja, né? Jesus veio nos encorajar. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, nós também precisamos ser essas pessoas que motivam as outras, né? O líder, ele dirige o louvor e conduz a ministração, interagindo com a congregação. Então, quando nós falamos da mensagem dessa música, quando nós reforçamos ou trazemos a consciência daquele momento, nós temos a oportunidade de nos colocar diante de Deus, né? Para que sejamos uma ferramenta e façamos com que a igreja também consiga fazer isso também. Perdão. O próximo subtítulo, né, fala sobre as emoções, já caminhando para o final, da congregação. A voz falada ou cantada é um elemento poderoso para tocar as emoções. Contudo, o objetivo do líder não é produzir momentos emocionais ou êxtase coletivo. Nós somos seres, né, que nós temos mente, nós temos espírito e nós temos o físico, né, nós temos o corpo. Então, quando nós vamos fazer qualquer coisa, vai envolver tudo. Então, podemos muitas vezes nos emocionar com hinos, né, que representam a nossa história de alguma forma, ou hinos que nos fazem
verbalizar ali orações que nós temos no nosso coração. Mas esse não é o foco principal do momento de louvor. Vai acontecer sim das nossas emoções serem tocadas pelo Espírito Santo, mas não é esse o objetivo principal. Quanto mais o hino for compreendido, com mais fervor será cantado pela igreja, e os momentos emocionais e de contrição naturalmente virão. Esse naturalmente será guiado pelo Espírito Santo, né? Não é algo que vai ser conduzido para isso, né? Tudo assim, quase tudo, né? A ciência explica, então as nossas emoções, elas também têm uma lógica, não sei se você sabe. Então, por que muitas vezes a gente pode pensar, por que os hinos da nossa igreja são assim, assado? Eles não são conduzidos para que você chore. E tem como ser conduzido para que você chore. Eles são conduzidos para que você esteja diante de Deus, né, em submissão a Deus, para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida e para que nós também possamos oferecer uma oferta de louvor a Deus. Então, por que a gente tem que ter essa preocupação? Porque tem como você criar um ambiente que, sem a ajuda do Espírito Santo, as pessoas se emocionam. Tem como fazer isso. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós estejamos diante dele. E ele, sim, através do Espírito Santo, possa conduzir-nos, né? Conduzir-nos nesse louvor. A comunicação eficaz com a congregação. Para que o louvor possa fluir, é essencial que o líder crie um ambiente de interação e comunicação no culto. A comunicação é eficaz quando consegue estabelecer a mente um alto índice de participação da congregação no louvor, levando as pessoas a se entregarem a Deus. Então, aqui fala que a voz e as palavras do líder devem estar a serviço da mensagem espiritual e edificante contida na música. Então, assim como nós estaremos para liderar, lembremos que nós somos só uma ferramenta para que a mensagem de Deus chegue adiante, né? E a comunicação eficaz com essa congregação vai obter uma resposta. Então, muitas vezes eu estou chamando a congregação para cantar, mas não está dando resultado. E isso pode ser que eu precise mudar um pouco a forma como eu vou falar, como eu vou conduzir esse momento. Pode ser que os hinos que eu vou escolher, eles precisam mudar. Pode ser que eu precise conscientizar mais essa congregação sobre a importância desse momento e o privilégio que nós temos de louvar a Deus. A maioria da igreja deve cantar e o líder deve conhecer a igreja e a igreja também deve conhecer o líder. Uma coisa muito interessante é que quando a gente faz muito isso de conduzir o louvor, é normal que nem todo sábado a gente esteja 100%, né? Às vezes eu tô um pouco mais melancólica, né? Por períodos da minha vida mesmo, ou por situações que eu esteja passando. E isso não quer dizer que eu precise ir falso lá para frente da igreja, mas a mensagem que Deus pode estar trazendo para o meu coração é que vai estar levando para a igreja também, né? Assim como essa mensagem tem que chegar primeiro em mim e depois chegar nas pessoas, da mesma forma a mensagem musical chega primeiro em mim, como líder de louvor, ou em você como líder de louvor, ou como parte da equipe, congregação, e depois nas outras pessoas. Nós precisamos perceber a igreja, né? Deus nos deu essa capacidade e com isso nós poderemos fazer o trabalho da melhor forma. Deve ficar claro que o líder não é um animador de culto, mas um dirigente de louvor. Ao mesmo tempo que ele vai ler, né, como a igreja está ali interagindo, mas ele também não vai, ele não está ali só para animar a igreja, né? Tipo, fazer a igreja ficar super animada, envolvida, emocionalmente conectada ali, mas ser uma ferramenta de Deus. O seu papel não é falar ou cantar o tempo todo, mas conduzir pessoas à adoração, estimulando expressões espontâneas e genuínas da congregação. E eu acredito que até que pode chegar um momento dessa igreja, nem mesmo o papel do líder de louvor é fazer com que a igreja, em algum momento, nem mesmo precisa dessa condução, porque nem precisa de palavras, né? Às vezes, com o gesto dele, a igreja se junta a ele em harmonia com a equipe de louvor também, todos entoam um só cântico. Às vezes, no momento da subida da plataforma, a igreja está tão envolvida assim no hino, e já aconteceu algumas vezes, principalmente com aquele hino Entre as Mãos, né? Ou às vezes com outros também, eu gosto muito de usar aquele
Ai, meu Deus, esqueci. E eu sei que existem anjos ao redor. E às vezes a igreja está tão envolvida que a vontade que a gente tem de sair lá da frente e participar junto com a congregação. E eu já fiz isso algumas vezes, eu confesso. De só me virar junto com a congregação pro púlpito, porque a igreja está em harmonia louvando a Deus. E esse é o objetivo principal. A irmã Alexandra falou comigo que eu tinha 35 minutos. Eu falei, meu Deus, isso é muito tempo. Mas eu tô vendo que, na verdade, né, Deus vai nos ajudando e o conteúdo vai fluindo, ainda mais quando é algo que a gente vivencia, né, que a gente gosta, que no meu caso é a música. Então, essa foi a mensagem que Deus trouxe para cada um de nós hoje. Agradeço a Deus, peço perdão, que acho que até estiquei um pouquinho o tempo, mas que essa mensagem possa chegar ao nosso coração como líderes, como equipe de louvor e também como congregação ou músicos também, para que nós possamos louvar a Deus em uma só voz. Amém.